Olá pessoal, tudo bem? Eric Formaggio por aqui para a gente falar um pouquinho mais aí sobre SEO, sobre técnicas, ferramentas, boas práticas. E primeiro aí agradecer você que está por aqui em mais um vídeo meu aqui no canal para falar aí sobre SEO, sobre Web Analytics, etc. Hoje eu vou falar sobre uma ferramenta muito bacana que é o Web Page Test. E antes de tudo, como sempre, aquele jabazinho, né? Se você não conhece ainda, eu escrevi um livro sobre SEO recentemente. Esse livro ele foi lançado no final do ano de 2023, no evento da RD Summit em novembro. É o livro SEO, Search Engine Optimization. E eu falo muito aí sobre conceitos, sobre práticas, sobre coisas que aconteceram comigo aí no mundo do SEO, certo? E se você ainda não conhece, eu tenho. Opa, errei o botão aqui. Opa, se você não conhece ainda, tem o meu Instagram, que é o Instagram do livro, livro SEO 2023, certo? Me segue lá, eu dou várias dicas sobre SEO, através de cards, através de texto, respondo algumas perguntas também, às vezes abro algumas caixinhas de perguntas. E além disso, eu acabo atualizando, né, esse meu Instagram, os vídeos que eu posto aqui no canal, eu sempre coloco lá no Instagram, ó, gente, tem um novo vídeo agora, tal. Então você pode me acompanhar diretamente aqui no YouTube ou no Instagram também. E aproveitando, se inscreva aqui no meu canal, aqui no YouTube. Vai ser uma grande honra aí ter você como inscrito. Você pode aprender um pouco mais sobre SEO também, tá? Hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta que é... Opa, errei de novo aqui. Hoje eu não estou me coordenando muito bem nos botões aqui, né? Hoje eu vou falar sobre essa ferramenta, o Web Page Test. É uma excelente ferramenta para inspeção de velocidade, de performance de websites. É uma ferramenta que eu gosto muito, talvez seja uma das ferramentas que eu use há mais tempo no SEO. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa ferramenta foi no livro, eu acho que foi Performance de Websites. E eu vou deixar o link aqui embaixo sobre esse livro. É um livro antigo que fala sobre performance em website, sobre essa parte de carregamento, que é uma parte muito importante dentro do SEO e que nos dias atuais tem se falado muito também. Então, para você acessar a ferramenta, basta entrar nesse endereço, né, no webpagetest.org, né, para fazer o seu teste. Eu já vou mostrar daqui a pouco aqui um teste que eu vou fazer do Diário da Ciência de Dados, que é o meu site aí que eu uso como site de laboratório, eu uso aí para escrever alguns artigos também relacionados à ciência de dados, a BI, performance e outras coisas. Eu vou aproveitar, eu vou deixar o teste rodando aqui, porque ele demora um pouquinho. Eu já coloquei aqui o endereço, que é o diário da ciência de dados.com.br. Eu vou iniciar o teste e ele vai começar a fazer aqui o teste, né? Ele demora um pouquinho para terminar esse teste, porque ele tem outros sites na fila, né? Então eu vou deixar o teste rodando, né? Ele tá falando aqui que tem um tempinho ainda para começar o teste. Enquanto isso, eu vou falando aqui algumas coisas importantes. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta free, ela tem uma versão dela, se não me engano, que é uma versão paga, só que eu nunca usei, então, honestamente eu nunca usei essa versão, eu sempre usei a versão free. E eu vou mostrar também um pouco do processo, de como que eu faço essa análise de performance de websites quando eu estou trabalhando na inspeção de um site, alguma coisa assim, tá? Eu vou mostrar aqui no meu tablet, tá? Hoje eu coloquei o tablet aqui na visão completa, porque daí fica mais fácil também. Como que eu vou organizar esse teste meu? Então, primeiro, aqui eu vou colocar aqui eu vou fazer, né, essa inspeção, tá? Inspeção no Web Page Test, tá? Vou fazer a inspeção no Web Page Test primeiro. É o primeiro passo aqui. Depois, eu vou pegar essa inspeção que eu fiz, né? Eu posso gerar dessa inspeção, eu posso gerar prints, né? Eu posso gerar um relatório, eu posso pegar esses prints que a ferramenta vai me apresentando, eu posso usar esses prints em alguns relatórios, gerar ali alguns PDFs, né?
com essa análise que eu fiz. Depois disso, terceiro, eu vou organizar essas informações, organizar as informações e vou enviar ao cliente ou quem vai executar isso, né? Vou enviar ao cliente ou quem vai executar a melhoria em relação à performance, aos itens que eu coloquei ali. Primeiramente, né, vamos começar aqui pela fase da inspeção, né, que é isso que nós vamos falar primeiro aqui, tá? Então eu vou voltar para minha tela aqui, o Web Page Test, ele já fez aqui um teste do diário da ciência de dados.com.br, ele mostra aqui a data e a hora. Uma coisa que é legal, se você fizer o login na ferramenta, tá? Aqui, se você fizer o login aqui na ferramenta, mas faz antes do teste, tá? Ele guarda esse teste para você poder depois fazer alguns comparativos, tá? Isso é muito legal, principalmente se você for usar profissionalmente essa ferramenta. O que eu quero dizer com isso, né? Se você for usar essa ferramenta no dia a dia, é muito legal para você fazer os comparativos necessários, né? Aqui ele mostra aqui um sumário, né, de performance, né? Ele fala que algumas coisas aqui precisam melhorar, né, em relação à velocidade, à usabilidade e outros itens aqui. E aqui ele já mostra um Page Performance Metrics, né? Então ele mostra aqui o tempo para carregar o primeiro byte do site, né? Isso daqui é um indicador bem importante quando se trata de performance, né? O First Contentful Paint, né? Que nem ele fala aqui, né? O quão rápido as imagens e textos eles começam a aparecer, né? Alguns indicadores aqui de performance e velocidade que eles são bem importantes quando se trata da otimização. Aqui a gente tem também, né, o tão falado LCP, né, o CLS. Eu recomendo que você estude cada um desses indicadores. Pega lá o seu site de laboratório, coloca esse site aqui, vê, pô, tem esse indicador que precisa melhorar, pô, aqui ele tá falando que precisa diminuir JavaScript, ele tá falando que precisa diminuir imagem, vai lá, diminui, faz o teste de novo, vê se melhorou, entendeu? Coisas desse tipo são bem importantes no dia a dia do SEO e do analista do SEO e para ele aprender também, né? O que eu gosto muito aqui? Eu gosto muito dessa visão, que é essa visão waterfall, tá? Porque ele mostra a sequência de carregamento de documentos na página. Então, isso eu acho muito legal, porque você vai vendo cada uma das coisas que vai carregando, a sequência, ele vai gerando essa cascata aqui e o respectivo tempo de carregamento de cada um desses itens. Eu não preciso entender muito para saber que eu tenho um item aqui que ele está demorando muito, né? Ele demorou aqui 4.748 milissegundos para carregar. Pô, deve ter algum tipo de problema aqui. E quando você clica em cima desse item, ele vai mostrar tudo o que aconteceu, né? O tempo para o primeiro byte ser carregado, o tempo de CPU, tudo isso, né? Ele mostra o tamanho, né? Que a gente tem um tamanho razoavelmente grande aqui desse documento. Então, o que é esse cara aqui? Né? Eu sei o que ele é, né? Eu sei que isso daqui é um aplicativo que eu tenho no site para questões de LGPD, e por isso que ele está demorando tanto para carregar, né? É um aplicativo grande, né? Porém necessário para mim. Porém eu tenho outras coisas aqui, como olha a quantidade de CSS que ele acaba carregando desse mesmo aplicativo, né? Então, pô, eu tenho que avaliar. Isso é bom, isso é ruim, isso eu tenho que deixar. Essa é uma questão importante, porque principalmente quando a gente está nessa primeira fase aqui, que é a de inspeção, eu não costumo me perguntar se aquele item ele é ou não importante para o site. O que eu faço? Eu simplesmente jogo, né? Eu simplesmente jogo esses itens aqui num relatório, né? Num relatório, e só depois, né, que é nessa fase onde eu estou organizando as informações, que eu vou avaliar
se realmente eu tenho ali um espaço para otimização ou não. Tá? Isso é algo importante de se avaliar, porque às vezes a gente fica dando volta em círculos, né? Então é isso que eu costumo dizer que o analista de SEO ele tem que tomar muito cuidado quando ele está dentro de um projeto, para ele não ficar dando volta em círculos, em itens que, cara, eu vou precisar desse item ali no site, não tem muito o que fazer, entendeu? Uma das coisas que acontecem muito em termos de análise, né, é às vezes você perceber que tem um JavaScript ou algo ali que, pô, eu poderia tirar, eu poderia excluir esse JavaScript do site. Muitas vezes se entra nesse debate. E na maioria das vezes, quando eu entro nesse debate com um programador, um engenheiro de plataforma de e-commerce, alguma coisa assim, os caras eles não querem mexer em um determinado JavaScript, porque ele está relacionado com uma aplicação, está relacionado com alguma coisa assim. Mas nessa primeira fase que eu estou mostrando para vocês aqui, que é a fase onde eu vou fazer a inspeção no Web Page Test, eu vou simplesmente pegar esses dados e jogar num relatório. Ah, vou jogar item 1, item 2, eu vou tirar um print eu vou tirar um print da tela aonde eu tenho esse waterfall aqui mostrando esses arquivos que eles estão demorando muito para carregar, que eles podem estar prejudicando muita performance. Porque no caso desses arquivos aqui, a gente vê que eles que estão, esses caras aqui que estão fazendo com que a velocidade demore mais um pouco. Né? A velocidade, o tempo de carregamento fica um pouco mais extenso. Tem coisas que são óbvias. Se eu tirar isso daqui, se eu tirar esse aplicativo, né, de consentimento de LGPD, né, eu vou ter só esses outros aqui que eles estão carregando muito rápido, né? Então essa engenharia de carregamento, isso é uma coisa muito complicada, porque você acaba trabalhando com vários atores aí. Você acaba trabalhando com geralmente o desenvolvedor, com o analista de infraestrutura, com a galera com gente de ferramenta que você está incluindo no seu site. Uma coisa que acontece muito quando se trata de velocidade é hoje nas homes dos sites você ter chatbots, né? E você tem que colocar um código lá, esse código ele vai ser carregado, né, dentro do navegador e isso prejudica um pouco a velocidade. Então, quando se trata desses entes, desses aplicativos, em termos de velocidade, você vai ter ali, você vai perder alguma coisa. Isso é óbvio, né? Mas depois, nessa parte onde eu estou falando para vocês, que é quando você vai organizar essas informações e passar para o cliente, é que você vai verificar isso daí. Aqui você vai ter o que, né? Depois que você organiza essas informações e envia para o cliente. Você vai ter aqui um passo 4, que é uma conversa, né? Uma conversa com o cliente. Né? Compensa eu tirar o chatbot, né? Compensa eu tirar ali a ferramenta de consentimento, que é importante hoje para casos de LGPD. Então é algo a se pensar e que você tem que perceber se, pô, eu não tô de repente aqui sendo um pouco extremista, se eu não posso ter até um problema depois aqui com o cliente que eu tô indicando algo que vai prejudicar o site dele, né? São coisas a se pensar, né? Eu tô compartilhando aqui uma ideia mediante a erros que eu já cometi na minha carreira. Né? Então é sempre importante você fazer uma conversa com o cliente para entender. Né? Eu coloco no relatório, eu coloco ali como um problema que pode ser resolvido, mas coloco ali uma observação. Olha, é necessário se avaliar se é viável a retirada desse aplicativo, se ele não é importante para o site e coisas desse tipo. Tá? Então eu recomendo que vocês façam isso. Tá? Uma outra coisa muito legal nessa ferramenta, eu recomendo que vocês fuçem, tá? Porque esse tipo de ferramenta tem que fuçar, vai ter muita coisa legal que você vai usar, coisa que não. Aqui tem dados de CPU, tem várias coisas, dados relacionados à conexão de fontes externas, entendeu? Então, ele dá muitos detalhes aqui. Uma outra coisa que eu gosto muito, que eu uso muito nos meus relatórios aqui, se você for nesse menu aqui, ele tem esse details aqui, né? E aí agora eu tô aqui exatamente ele tem a view, né? Eu tô exatamente nos details. Tem essa parte de content aqui, que eu gosto muito e eu uso muito nos meus relatórios,
que tem esse Content Breakdown, que ele mostra esses dois gráficos pizza, tanto com o número de requisições por tipo de arquivo, quanto o número de bytes. Eu gosto muito, eu sempre tiro print disso daqui para colocar nos relatórios, porque é uma informação que ela já vem pronta, né? É um gráfico que ele já vem pronto, eu não preciso fazer ele. Então, o que, que ele mostra aqui? Aqui no caso do site que eu tenho de laboratório, olha a quantidade de JavaScript que eu tenho, entendeu? Tá um horror, né? É uma quantidade imensa, ó. São 45 requisições de JavaScript, né? Sendo que dessas requisições eu tenho aqui quase 67% dos bytes de carregamento do meu site. Ou seja, se eu diminuísse esse JavaScript, se eu diminuir o JavaScript, qual que é o benefício que eu tenho com isso? Né? E do lado do benefício, o que, que eu tenho? O malefício, né? Ou seja, tudo tem os prós e os contras. Então, acho que isso é algo que precisa ser avaliado, né? Algo que você precisa avaliar se é necessário ou não. De novo, quando eu tô na fase aqui, né, de inspeção, né, eu tô ali na fase de inspeção, né, e comecei ali a fazer um relatório onde eu vou colocar os prints, vou colocar ali os prints dos gráficos que eu fiz, né, vou gerar um PDF, vou ter ali problemas e soluções, né, eu gosto muito nesses relatórios exatamente de colocar o quê? Os problemas, né, e aí é quando eu coloco os prints, etc. E as soluções. Sempre quando eu coloco é, os problemas e as soluções, eu gosto muito também de fazer um comparativo com a concorrência, porque isso ajuda o cliente a ter uma visão maior de como que ele está. Né? Então, geralmente eu faço uma análise do meu cliente, pego o principal concorrente dele, aquele concorrente que eu sei que pega no ego dele, né? E faço uma inspeção também para ver como que esse cara tá. E eu faço esse comparativo nos relatórios, fica bem legal, tá? Mas aqui, acima de tudo, tem uma visão bem legal, se não me engano, é aqui em Web Vitals, que é esse cara aqui, ó, dentro do menu View em um Web Vitals, né, você tem ali todos os dados, né, de LCP, CLS, né, tu tem todos esses dados e tu tem aqui um vídeo que ele faz, e esse vídeo ele é bem bacana. Opa, agora que eu vi que eu não tô compartilhando, agora apareceu, né, eu entrei, eu tava aqui no View, entrei aqui em Web Vitals, né? E aí ele me mostrou aqui os dados. E aqui eu tenho, ó, esse vídeo que ele faz do site sendo carregado. É bem legal, ó, porque o que, que ele vai fazer? Ele vai mostrar segundo a segundo o que acontece, né? Se eu clicar no play aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui, aí, agora tá aparecendo na tela. Se eu clicar aqui no play, ó, depois de 3 segundos que ele vai aparecer alguma coisa. Né? Então, preciso dar uma atenção para esse site laboratório aqui. Né? O que está fazendo, o que tá fazendo demorar tanto para carregar? Aí, o que, que eu posso fazer, né? Depois que eu vejo isso daqui, eu posso ir lá naquele gráfico cascata para ver o que está sendo carregado primeiro, que está travancando e demorando tanto esse carregamento, né? E aqui, o que, que eu tenho? Ó? Vou dar o play de novo, né? Ó, ele está carregando, né? Tem elementos sendo carregado aqui ainda. Vamos ver, ó. Ele demorou aqui para terminar, para ser totalmente carregado, ele demorou 16 segundos. Eu tenho aqui esse plugin, né, de privacidade provavelmente não, é um dos itens mais pesados quando a gente olha ali o waterfall, né, aquela visão cascata de todos os documentos que são carregados no site. E, enfim, provavelmente esse cara tá prejudicando, provavelmente não, esse cara tá prejudicando bastante o carregamento. De repente, eras ali de eu procurar um outro plugin, uma outra ferramenta que vai me dar uma ajuda melhor em relação a isso daí, porque essa tá deixando o site muito pesado. O que que eu faço? Esse view vídeo, né? Tu pode salvar ele em GIF, ele te dá o formato GIF também, e esse formato GIF você pode usar ele no relatório que você vai fazer, né? Então você pode usar esse formato GIF aqui nos problemas, né? Junto com os outros problemas que você está vendo de SEO, né? Tu não está vendo só performance,
né? Mas você pode colocar ali em problemas, pode mostrar o do seu cliente também, né? Pode fazer o mesmo, desculpa, o do concorrente do seu cliente. Tu pode fazer o mesmo teste e colocar ali no relatório para ele ver, para ele ter um comparativo e depois passar para ele qual a solução, né? Fiz isso, fez esses testes, eu vou começar a organizar essas informações, a prioridade dela dentro do mesmo relatório. Uma coisa que eu gosto de fazer dos itens do relatório que eu faço, né? Então eu coloco problema, solução e eu coloco ali uma prioridade, se essa prioridade é alta, média ou baixa, né? No checklist que você vai fazer, que você vai entregar para o cliente junto, né? Você colocar ali qual que é a priorização desse problema, para ele começar pelas coisas que são prioridade, né? Eu imagino assim, qual que vai ser o primeiro dominó que quando derrubado ele vai derrubar os outros automaticamente, né? Então tem alguns problemas aqui que às vezes você resolve uma coisa, um desses problemas e você já resolve várias coisas, né? Aqui no meu site, aqui no meu laboratório, aparentemente eu tenho esse cara e esse JavaScript, se eu resolver ele, eu vou resolver um monte de coisa, né? Então é algo aí a se avaliar, né? Eu acho essa ferramenta maravilhosa, assim, eu uso bastante ela no meu dia a dia. Eu recomendo de novo que vocês fuçem muito, né? Vai lá, fala, coloca o seu site lá, laboratório. O que é o site laboratório? É aquele site que você usa para fazer os seus testes, né? Então, coloca teu site lá, faz um teste. Ah, eu quero começar a testar o site do meu cliente aqui. Excelente. Coloca ali o site do seu cliente, faz os testes, né? Usa esses dados para os seus relatórios, né? Segue esse ciclo que eu comentei, porque isso vai ser bem bacana, né? De tantas coisas que você vai testar, né? Você vai testar parte técnica, parte de velocidade, parte de conteúdo. Você vai colocar tudo isso, né? Em um relatório. Você vai colocar tudo isso num relatório, né? Aí você vai organizar essas informações dentro do relatório, né? Sempre ali pensando na prioridade, na prioridade, que é algo importante, e depois você vai conversar com o seu cliente, né? Vai ter uma conversa com o cliente ali, mostrando cada um desses itens, vendo ali o que é possível melhorar, o que não é. O que eu gosto muito, né? Eu entreguei esse relatório, né? Eu fiz uma análise, né? Eu fiz um estudo, né? Ou seja, eu tenho um relatório, né? Eu tenho ali um relatório. Fiz esse relatório, né? Fiz essa conversa com o cliente, apresentei para ele, vai ter ali um período de execução, né? Execução desses itens, né? E aí o que eu faço depois dessa execução? Eu vou homologar esses itens. Eu vou homologar o que foi feito, o que não foi feito, e eu vou mensurar, né? Vou mensurar para ver quais os resultados relacionados a esses e outros itens ali de SEO, e depois eu renovo esse ciclo, vou fazer um outro relatório, vou preencher o meu checklist, né? Eu gosto muito de usar ali um Excel, alguma coisa assim, para mês a mês eu vou fazendo essa homologação dos itens que estão pendentes, né? Recomendo a execução desses itens, homologo, mensuro, relatório, execução, homologação, mensuração. Então ele é um ciclo que depois de algum tempo ali no SEO, ele vira eterno, né? Quando você realmente passa ali o SEO, ele sai de um projeto e vira algo cíclico dentro da organização, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado ali do Web Page Test. É uma ferramenta muito legal, eu uso bastante. É uma ferramenta muito útil no dia a dia, tá? Eu falo muito sobre essa ferramenta no meu livro. Então, quem não conhece ainda, meu livro ele tem lá na Amazon. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá na Amazon, sempre tem um desconto bacana lá, tá? E para quem ainda não me segue lá no Instagram, no livro SEO 2023, onde eu estendo essas dicas de SEO, dou várias dicas também, e a gente pode bater um papo, interagir mais por lá também. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, até mais. Um abraço.